Boa noite, queridos. Hoje, dia 10 de fevereiro, estamos mais um programa Bate-Papo com os Amigos, em plena quarta-feira. Lembrando todos que agora nós temos programa segunda e quarta-feira. Boa noite, querido amigo do Caires, que está presente conosco às quarta-feiras. Tudo bem, meu querido? Beleza, tudo bem? Boa noite, Alexandre. Boa noite, Andréia. Boa noite, Gustavo, Luiz. E em especial ao Ney aí. Prazer conhecê-lo, Ney, que a gente tem uma noite importante aí na divulgação dos trabalhos do Conselho Tutelar, dos conselheiros. Obrigado pela sua presença aqui conosco, viu? Boa noite, Obrigado. Boa noite, Andréia, lá da cidade de Limeira. Tudo bem, querida? Boa noite, tudo ótimo. Estamos aqui animados para o bate-papo de hoje. Boa noite, Luiz Antônio. Tudo bem, querido? Tudo bem, Alexandre? Boa noite, Alexandre, ao Edu aí, a Andréia, o Gustavo aí e o Ney também. Boa noite aí, Ney. Seja bem-vindo. Boa noite, Gustavo. Tudo bem, querido? Boa noite, pessoal. Boa noite, Ney. Boa noite, Alexandre. Boa noite, Luiz. Boa noite, Edu, meu caro amigo Edu, de Araraquara. E um beijo especial para a Andréia, nossa única mulher no bate-papo. Obrigado pela presença de todos e vamos aí. Bem, pessoal, hoje nós temos aqui como convidado José Lopes Ney. Ele já apareceu várias vezes em nosso programa, mas hoje ele vem com uma missão especial para o nosso orgulho, não seu só, Ney, para o nosso orgulho. Tem uma frase de um poeta cubano, José Martí, que diz: há uma coisa que um homem deve fazer em sua vida: plantar uma árvore, ter um filho e escrever um livro. E estamos aí hoje. Hoje nós estamos fazendo o pré-lançamento do livro Conselho Tutelar Autônomo e Popular, ao qual foi o Ney que escreveu. Lá na nossa página, pessoal, tem um link para você correr lá e já fazer a compra do livro. A pré-venda está disponível e ainda você pode dar de presente e assim por diante. E o José Ney, o que ele é? Ele é ativista dos direitos humanos com foco nos direitos da criança e adolescente há mais de 10 anos. É criador de uma revista em quadrinhos, Zeca e Nina, que ela fala sobre os direitos da criança. É muito legal também. É integrante e ativista do movimento hip hop desde os seus 16 anos e faz parte do grupo de rap Facção Racial. É também produtor cultural. E ele está atuando como conselheiro tutelar aqui da cidade de Araraquara desde 2020, algo desafiador e que se sente preparado para desenvolver essa importante tarefa e contribui com esse importante espaço de garantias de direitos da criança e adolescente. Sua meta é colaborar e tornar o Conselho Tutelar a ferramenta para a qual foi criada, atuando na efetivação do ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Bem-vindo, meu querido. Muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa para fazer esse pré-lançamento do livro. Espero que venda bastante, porque as pessoas precisam de informação. Tá, boa noite, Alexandre. Primeiro, acho que agradecer, né, você pelo carinho e pela parceria na construção, né, dessas políticas, pela efetivação dos direitos da criança. Boa noite, Edu, André de Limeira, né? Morei um tempo em Limeira também, já há algum tempo atrás. Luiz Antônio, Gustavo, né? Gustavo de Araras, tenho amigos aí em Araras, da época de faculdade ainda. E acho que eu agradeço, Alexandre, pela oportunidade de estar fazendo esse debate, né? E também pela sua dedicação, né? Com esse tema, né? Com a importância que tem os direitos da criança, a efetivação desses direitos, e que ainda, na nossa democracia, no nosso Estado, é algo muito novo. A gente fala que nós ainda estamos aí começando a gatinhar, né, nessa efetivação, nessa construção. Só por isso que eu pensei na construção desse material para colaborar um pouco nesse debate, né, nessa construção. Aí, obrigado mesmo aí pela oportunidade de estar dialogando com todos vocês na noite de hoje.
Ô, Ney, a primeira pergunta sempre começa comigo, apesar que você já deu aí um spoilerzinho. Pessoal que está acompanhando a nossa live aí, o nosso programa, que senão o Gustavo me mata se fala live. Pessoal que está acompanhando o nosso programa aí, gente, mande sua pergunta para o Ney aí que ele vai responder. Ney, a partir de quando você sentiu essa importância de estar envolvido e atuando com a criança e adolescente? Quando deu assim o estalo, quando você falou assim, poxa, tem que fazer alguma coisa e tem que militar pela causa? Bom, cara, acho que essa é uma pergunta bacana, viu? Aquela pergunta de, né, para começar mesmo a discussão, até para os colegas que estão aqui hoje, se situar um pouco de como, né, eu comecei essa militância. E, assim, cara, eu sou um ativista, eu sou um menino de quebrada, de periferia. Eu comecei, de fato, a militar, a atuar com um movimento de cultura, né, com o movimento cultural hip hop. Aí, na época do meus, tínhamos 15, 14 para 15 anos. E quando eu conheci o hip hop, eu estava em um processo que muitos jovens negros, né, periféricos, ainda passam por esse mesmo processo, que é a questão de se descobrir, da identidade, né, da construção de identidade. Eu tinha um processo de não aceitação, né, enquanto jovem preto, né, eu não aceitava aquela situação que eu vivia, e eu não entendia o porquê dessa situação, porque os meus viviam aquilo, não somente... Aí eu já abro um pouco o leque, né, geralmente nós colocamos para o jovem preto e pobre, né, que isso inclui jovens brancos também e outras, né, e outros que estão aí nas periferias. Não entendia o porquê disso tudo, né? Então foi através da música, né, do rap, e através especificamente de um disco que eu indico para todo mundo, que é essencial para a gente ainda, que é um disco lá de 90 e pouco, que ainda é um disco essencial para a gente entender um pouco do processo desigual que vive o país, que o Brasil foi construído, que é um disco que chama Raio-X do Brasil, né, do Racionais MC, né, que ele realmente é um livro, né, é um livro sociológico que mostra toda a desigualdade, o porquê que o país é tão desigual e por que nós temos uma parcela que é totalmente desigual. Então, foi através do movimento hip hop que me mostrou, né, que me apresentou um outro leque de oportunidades, um outro leque, né, me apresentou um novo mundo, né, um mundo novo, sabe? Então, foi através do hip hop que eu entendi da importância, né, da educação, né, não somente a educação formal, né, de cadeira de escola, mas do conhecimento, né, a importância do conhecimento, de você ter conhecimento sobre várias coisas, né, sobre economia, sobre política em especial, para você poder se colocar num debate da cidade, num debate do país, isso se faz importante. Então, foi através do hip hop. Aí, então, assim, e sendo muito jovem, né, de um movimento muito jovem, o hip hop também tem aí uns 30 anos, quase a mesma idade do ECA, né? Então, assim, é um movimento muito jovem, tinha uma gama muito grande de jovens. Então, assim, despertou essa questão. Aí, para partir para a militância dos direitos humanos, foi através da música, né? Foi através da música, colocando apresentando a dificuldade que as comunidades viviam, que a mulher trabalhadora, que o homem trabalhador, né, e do jovem preto, do jovem branco, periféricos, né, tinham para poder guiar a sua vida. Então, assim, aí a gente cai na máxima, cara, aí porque tive a preocupação de militar com a questão essencial dos direitos da criança, né? Por conta disso, cara, pensando um pouco do que eu tinha passado, vivenciado, né, na minha migração ali na adolescência, nessas dificuldades, né, de apresentar para esses meninos, para essas meninas, uma nova possibilidade, né, novas perspectivas. Nós temos novas perspectivas. E eu falo para todo mundo ainda, em todo lugar que eu vou falar sobre direitos humanos, direitos da criança, eventos de comunidade, hoje, né, que a gente fala muito de sistema, hoje para o jovem preto, periférico e pobre, né, resistir hoje é estar vivo, sabe? Resistir hoje é estar vivo, porque nós temos ainda o Estado extremamente violento,
né? Um Estado extremamente violento, um Estado totalmente desigual, né? Que trata o outro como inimigo, não como ser que compõe aquele cerne, né? Que compõe o Estado, que compõe a nossa sociedade, e não entende que não há possibilidade de nós termos uma sociedade justa, que dê condições da criança se desenvolver dentro do núcleo familiar, né? Que não dê condições daquele adolescente cursar uma escola. Então, assim, então nós temos um paradigma muito grande, né? Então, assim, então foi esse lado que me levou para a militância dentro dos direitos humanos, a questão mais da criança e do adolescente, né? Então, assim, eu pautei desde então eu pautei toda a minha militância desde então na questão do debate, da discussão, de criar meios para levar essa informação. Aí foi na época ainda que eu construí, né, a revista em quadrinhos do Zé Quinina, que era para começar a quebrar, que eu sempre entendi, Alexandre e colegas, eu sempre entendi o Conselho Tutelar como uma ferramenta essencial, né, para essa efetivação, para efetivar, né, aquilo que o ECA, né, nos coloca. Então, aí na época eu pensei o Zé Quinina, depois eu até mando o link para vocês, que é uma revista gratuita, a gente distribui ela online, ela já rodou o Brasil todo, compõe banca de professor universitário do serviço social que dá aula com essa revista. É uma revista assim, que não tem direito autoral, quem quiser rodar, roda ela, distribui, faça o que bem entender, desde que mantenha a íntegra do seu conteúdo, que é bem simples, né? Que é um conteúdo bem simples, que fala o que é o ECA, o que é o Conselho, e como a sociedade deve e tem que participar desse processo. Então, assim, né? Então, para encerrar essa questão, Alexandre, não sei se eu estou conseguindo te responder. Então, assim, foi a cultura, né? Foi o movimento de cultura que me levou a entender que existe outros caminhos, outras possibilidades, e eu chegando ali na frente, aí vi que eu também teria que contribuir com a formação de outros adolescentes, de outros jovens, como aqueles que contribuíram com a minha formação. Então, a gente cria, né, como você faz, como todo mundo aqui faz, sempre contribuir para que outros também trilhem outros caminhos, apresentar outras possibilidades. Então, assim, foi basicamente isso, né? Foi através do movimento de cultura, né, que me levou para o movimento de direitos humanos e toda a minha história de construção que me levou para a militância dos direitos da criança, onde estou aqui até hoje, né? E você colocou para mim entrar, né, assim, e a construção, hoje eu estou também aqui em Araraquara como um conselheiro tutelar, e sempre foi um desejo meu estar nesse espaço, mas sempre foi também uma construção coletiva, sabe? Uma construção minha, de outros amigos, de outros militantes, que construímos, né, que entendemos essa necessidade de ter alguém, de mudar, de fato, esse espaço, mudar a imagem do Conselho, né? Então, é basicamente isso, meus amigos, o que me levou a estar militando nessa temática bem especial, bem difícil, né, e muitas vezes bem polêmica, que é o direito da criança. Uma coisa que vale ressaltar, nós já fizemos várias vezes programas aqui discutindo a questão racial e assim por diante, e quando o Ney fala assim, o pobre, o negro, o banco de periferia, ele não está falando por falar e por mimimi, como muitos citam por aí. Por quê? Porque são dados estatísticos e reais. Na Covid, se você pegar as estatísticas, quem mais morreu nos Estados Unidos foram negros e latinos. Tá? E no Brasil, idem, é que no Brasil é desorganizado, mas se tivéssemos uma estatística e dados reais, você vai verificar que o pobre, o negro, realmente é o que mais está sofrendo com a Covid e sofreu. Tá? Então a gente tem que deixar bem claro. E outro detalhe, quando as empresas fazem uma seleção ou até mesmo vereadores e políticos fazem um processo aí seletivo por questões de critérios raciais, vários vêm, aí que tá, né? Aí o vice-presidente diz que o Brasil não é racista. Meu, o cara é um absurdo ele falar isso, porque quando alguém tenta fazer essa mobilização, automaticamente já cai o mundo em cima, tá vendo? Tá separando, não sei o quê. Então, assim, a gente tem que aprender
a gente tem que entender e combater o racismo. E ontem o próprio comandante, se não me engano, da Polícia Militar também sofreu racismo quando ele estava fazendo uma explanação numa universidade. Veja como é estrutural o racismo no Brasil, a gente tem que trazer mesmo e conversar e mudar a história, tá? Vai lá, Luiz, faça sua pergunta, querido. Opa! Deixa eu abrir o microfone aqui, senão não tem como, né? Ô, Ney, eu queria saber de você, uma breve história aí, o que levou você, já que nós estamos falando aí sobre o seu livro aí, né? O que fez você a escrever esse livro aí? Conta uma breve aí para todos nós aqui e para quem também está nos vendo, né? Que é um desafio escrever um livro, né Ney? Então a gente gostaria de saber. Obrigado. É um desafio, cara. Aí só quero colocar desde antes assim, que eu contei com muita ajuda, né? Tive uma galera. Vou partir já do final para o começo. Essa é uma publicação independente, né? De 2 selos aqui da cidade de Araraquara, que é a Causa e Efeito selo. A gente trabalha com a vertente mais de construção musical e literária dentro da literatura marginal, e a Cotidiano Periférico, que é um núcleo de comunicação aqui da cidade também, que tem essa pegada mais, né, do eixo de fora, que nós chamamos mais da periferia. Bom, realmente, assim, esse material eu já estou pensando ele desde 2019. A pessoa não tem que fazer alguma coisa, mas o porquê? Mas teve um start, né? Teve um start. Antes, eu sou profissional do marketing também, trabalhei muito tempo com marketing, né? E parei agora por conta que o Alexandre colocou, né, uma dedicação exclusiva lá no conselho, mas assim, mas não foi. Né? Mas eu sempre, aí eu também prestei um concurso e fui a trabalhar no CRAS, né? No CRAS aqui da cidade, ali da região sul, né? Que é do Secap, Iguatemi, na época para trabalhar essencialmente no residencial dos Oitis, né? Não sei se todo mundo conhece, quem é de Araraquara conhece, que é uma comunidade totalmente marginalizada, tomada pelo tráfico, acho que todos os trabalhadores do tráfico lá são adolescentes, a maioria são adolescentes. Esse também é um debate que eu coloco, né, que eu trato o adolescente que está no tráfico como trabalho infantil, que trabalham 12 horas, 20 horas por dia, ainda tem o risco do Estado, eu coloco essa questão, não é muito de orelhada, tem uma lista TIP, né, que tipifica o tráfico de droga com o adolescente ou a criança adolescente como trabalho infantil, como a pior forma de trabalho infantil, né, que coloca a vida em risco. Então, assim, aí o que me levou mesmo, então, trabalhando todo esse período lá, mais de 2 anos ali na comunidade do Oitis, então, eu criei referência lá, hoje, quase toda semana eu estou lá visitando a família, fazendo alguma atividade lá na comunidade para tentar, né, viabilizar alguma situação lá. Então, a gente tinha um grupo no CRAS com crianças, né, que é aquele centro de convivência. E tinha muita criança dessa comunidade que participavam, né, desse grupo. Então, aqui você cria referência com essas crianças. Aí, em 2019, eu fui fazer minha campanha lá, né, do processo de escolha do conselho. E aí teve um menino, né, que ele participava. Isso eu lembro que eu ainda fui lá num sábado, no meio da tarde. Aí as crianças foram lá, tal, falar comigo, perguntar o que eu estava fazendo ali. Eu falei assim, eu vim aqui visitar uns colegas para trazer um material, né, para minha campanha do Conselho Tutelar. Isso eu falo em todos os lugares também. Ele falou, pô, como assim, tio? Você quer virar polícia? Né? Pô, você quer virar polícia? Né? Você vai vir aqui pegar nós? Sabe, você vai vir aqui pegar nós? Eu falei, não, gente, não é isso, não. O conselho, ele é para garantir seu direito e tal. Aí deu aquela chave, pô, gente, nós temos eu já sabia que a sociedade tem uma imagem totalmente adversa do que realmente é para ser o conselho tutelar. E eu entendo também que essa imagem foi um processo de construção do próprio, não do órgão, mas dos conselheiros que antecederam. Isso não só aqui em Araraquara, como no Brasil todo. Então, e assim, nada chega a um ponto sem ninguém construir aquilo, né? Alguém fez isso, né? Então, assim, aí foi daí que eu pensei, pô, a gente tem que
né, fazer alguma coisa, né, para dialogar com a comunidade, para falar que não, gente, o conselho, ele é um braço da comunidade, como diz o ECA, ele é um braço da comunidade dentro do aparato de Estado, né, para fiscalizar a sociedade e fiscalizar o Estado na violação dos direitos e pela efetivação dos direitos da criança. Então, assim, a sociedade tem uma imagem totalmente adversa do que ele é para ser, né? Até que esse material, o foco dele não é conselheiros, né? O foco dele é a sociedade, né? É a sociedade civil, né, que não milita nessa área dos direitos humanos, que não milita com direitos da criança, que não tem militância política ou militância social, mas não entende, né, o que é o conselho. E eu entendo, né, e o porquê popular, né, no título do material, porque eu entendo que o conselho, o conselho e também o ECA, ele não vai conseguir, né, se desenvolver, se consolidar, se não houver a participação popular, né? Se a sociedade não entender a importância desse órgão, né, a importância dele para a efetivação dos direitos, porque nós temos que sempre pensar, né, temos que pensar sempre lá na frente. Né, temos que pensar sempre lá na frente. É a nossa ação aqui hoje, né, que vai definir a situação que nós vamos estar amanhã. Né? Nós estamos um caos hoje porque não se pensou um país de futuro lá atrás. Né? Porque nós temos aquela máxima de sempre que o Brasil é o país do futuro, né? Isso há 500 anos, desde quando pisaram aqui. Né? O país do futuro. Esse futuro, ele dificilmente, ele pende, mas não chega. Então, assim, eu pensei esse material, eu tive esse pensamento em construir, foi a partir dessa conversa. Né? Foi a partir dessa conversa com o menino acho que até o que eu quase falou o nome dele aqui. Ele deve ter uns 10 a 11 anos. Uns 10 a 11 anos. Então, a criança que está na periferia, que está lá na quebrada, que está nas periferias da cidade, onde o conselho, de fato, atua, né, ele entende o conselho como mais um órgão repressor. Né? Ele não entende aquilo como uma ferramenta para garantir o seu direito e o direito da família. Não, mas ele acha que aquilo é mais um carro de polícia, sabe? Até que quando nós vamos em algumas comunidades, assim, fim de dia ou à noite, tem que um monte de criança na rua, elas correm, sabe? Elas correm, elas xingam, sabe? Elas xingam. Então, assim, e eu sou o tipo de cara que eu tenho trânsito, assim, em vários lugares, né? Independente qual seja ele, né? E isso por conta da construção de militância que eu tive. Então, eu tenho acesso a vários lugares. Então, ainda tento e consigo, e tento sempre levar, né, levar essa discussão, para quebrar um pouco essa mística, né? Que o conselho é vilão, né, que o conselho é o bicho-papão. Eu vou até dar um spoiler aqui, Luiz, de um capítulo que eu coloco lá no material, que ele chama O Bicho-Papão Chegou, né? Conselho e conflito, sabe? Então, assim, aí faço até uma alusão ao bicho-papão mesmo, né? Aquele conto popular, né, do bicho-papão, que era um conto não do nosso folclore, mas do nosso imaginário popular, e também do mundo todo, mas cada lugar com sua diferença, particularidade. Então, faça um pouco dessa relação. Né? É a mãe que fala, se você não parar de bagunçar, se você não me respeitar, se você não lavar a louça quando eu mandar, se você não fizer isso, aquilo, eu vou chamar o conselho tutelar para você. Né? Aí a professora que fala, vou chamar o conselho tutelar para você. Tá? Então, assim, utilizam essa ferramenta como um meio de intimidação, para intimidar, né? Intimidar o outro, assim, a criança. Então, é esse o reflexo que essa criança vai levar para casa. Essa criança vai virar adolescente, ela vai virar adulta, ela vai replicar isso, né? E nós ficamos dentro de um cenário em que nós temos um órgão importantíssimo, mas totalmente isolado, né? Aí um órgão que fica com seus vícios, né? O conselho tem seus vícios, sabe, de querer fazer, parece que, eu pesquisei um pouco, em cada lugar parece que existe vários conselhos tutelares dentro de um só. Né? Você não tem uma linha programática, você não tem uma raiz programática que fala, ó, a nossa ação é essa.
Tem, que nós temos o ECA. E o nosso trabalho é um trabalho que não cabe interpretação, sabe? A nossa questão ela é bem clara. Então, é isso, é assado. Não tem meio termo, tá? Não tem meio termo. Se não tem vaga na escola, tá errado porque tem que ter vaga na escola. A família está desestruturada, pô, nós podemos encaminhar para a rede de proteção para reestruturar essa família, sabe? Então, assim, existe um processo que, para nós, é muito difícil. Eu falo hoje para alguns colegas, não só daqui de Araraquara do Conselho e também de outras cidades, que eu tento manter contato, que nós temos uma tarefa muito difícil, né? Que é garantir a efetivação dos direitos e mudar o pensamento, né, do imaginário popular que nós somos o novo bicho-papão, o bicho, ou aquele o velho do saco que está aí para levar as crianças. Porque já me ligam para perguntar se as crianças estão lá no conselho, né? E, sim, então acho que nós somos um órgão de repressão. Então foi isso que me levou a construir. Foi aquela ideia lá com o menino de 11 anos, né, achando que eu queria ser polícia, porque eu não queria mais estar lá, né, que eu ia virar Tem que inimigo. mudar essa mistificação aí, né? Sobre o conselho tutelar, né? Sim. Você falou um órgão de repressão, mas não é, tá ali para ajudar, né? Para auxiliar. Então tem que mudar esse pensamento aí. Legal. Isso. Aí o foco central desse material é isso: contribuir para que esse imaginário mude, né? E para que a pessoa passe a participar também desse processo. Nós temos uma dificuldade muito grande em muitos conselhos, que é da chegada, né? Agora, as pessoas muitas vezes não denunciam, não levam a demanda até o conselho, levam para outros lugares, aí até chegar lá já se passou muito tempo, né? Então, é mostrar para as pessoas que aquele espaço é uma representação delas, da sociedade, dentro, né, do aparato de Estado, para poder trabalhar com a violação de direito e com a efetivação desses direitos também para a criança. Então, é basicamente isso que me motivou a construir esse material. Discutir com a sociedade, né, a mudança desse imaginário, colocando qual é a importância do conselho e para que ele serve, né, para que ele serve e onde ele atua e como ele vai atuar e como a sociedade pode e deve estar participando desse processo. Parabéns, viu, Ney? E vamos pedir para o pessoal que está nos assistindo, na hora que sair o livro, adquirir, né, Ney, também. Para conhecer, né? Conhecer como que é. Isso aí, pessoal. Eu estou fazendo merchan já, hein? Obrigado, eu contribuo. Acho que o Alexandre deixou o link na página. Nós estamos fazendo uma pré-venda e acho que está indo muito bem, conseguimos se viabilizar bastante coisa. Lançamos um conteúdo lá também que só pode comprar para doar, né, um exemplar, que a gente vai colocar a dedicatória de quem comprou para doar, realmente para distribuir esse material. Porque a questão com isso não é ganhar dinheiro, é fazer com que, né, porque também ninguém ganha dinheiro fazendo livro, sabe? É fazer com que esse material realmente se espalhe para o maior número de pessoas possíveis, para poder começar a colocar fagulha ali na cabeça das pessoas, para mostrar a importância disso e que ela tem que estar nesse debate. É que as pessoas, elas confundem, não sei se vocês aqui que são mais velhos, né? Antigamente tinha o oficial de menor, né? Lembra? O oficial de menor, que era nomeado pelo juiz na época, e ele tinha aquele serviço repressivo, né? Ia nos bailes, via se menor estava tomando bebida alcoólica, se estava indo nas festas, fechava a festa. E isso acabou, né? Com a vinda do ECA, acabou e criou-se o Conselho Tutelar, que não tem nada a ver com a antiga função lá do... Se não me engano, era oficial de menor, se não me engano. Acho que era comissionados de menor, coisa assim desse tipo. E aí, assim, as pessoas associaram na sociedade que aquele cargo passou a ser o conselheiro tutelar. Então, assim, como o Ney falou, qualquer coisa, vou chamar o conselho tutelar. Ele vai te colocar num orfanato, que também já não é mais orfanato, vai te tirar e vai te colocar no orfanato. Então, assim, a sociedade inteira bagunçou nesses conceitos, né?
e as crianças se perderam exatamente nesse sentido. E assim, um órgão que é para protegê-las, passou a ser o bicho-papão, como o Ney citou. Vai lá, Ducaires, meu querido. Deixa eu abrir o microfone aqui, né? Ó, o Luiz tá saindo bem aí de garoto propaganda, Ney. Pode contratar o Luiz, viu? Ô, Luiz, o Ney, acho que o Ney deu uma... Será que a internet dele caiu lá? Acho que deu uma travadinha lá. A da Andréia começou a chover em Limeira. Ela falou assim, começou a chover em Limeira. Eu acho que eu vou cair. Mas vamos aguardar um pouquinho o Ney aqui, que eu acredito que o Ney travou. O pessoal que está nos acompanhando aí, gostaria de mandar um abraço para o Tiago Vieira, para a Valéria Brito. Tem um tal de Gustavo Cripa aqui que não para de teclar aqui, de mandar mensagem. Pessoal que está nos acompanhando, mande sua pergunta para o Ney aqui, que a gente faz, tá bom? Vamos ver aqui o Ney aqui. Viu? Eu não vou nem falar que era comissário de menor, senão vocês vão falar que eu sou velho. Então, não lembro o que era, viu? Olha, ele falou que a internet dele caiu aí. Tá velhinho, hein, Edu? Vamos aguardar ele voltar aqui. Mas Alexandre, é muito interessante, né? O Brasil é um país que tem um conjunto de leis maravilhoso, só que não é colocado em prática, né? Então, a gente que, como a minha esposa sempre trabalhou na área da educação, então a gente acabou aprendendo qual que é a principal função do conselho, que é garantir direitos da criança e do adolescente, né? Tem pessoas que falavam assim, pô, mas como devo quando chamar o conselho tutelar? Ah, por que chamar? Não vai resolver nada, né? Então ele já deu, assim, uma bela descrição, né, das barreiras que enfrenta na sociedade pela desinformação das pessoas. E é realmente essa a maior dificuldade, que o brasileiro ele não quer se instruir, né? Ele fica sempre aguardando que os outros façam por ele. E não quer conhecer as leis e saber que tem direitos e deveres, né? Ô, Du, pegando um gancho no que você falou, minha esposa também trabalha em escola também, né? E quando às vezes liga e fala, ó, vai vir o conselho tutelar. Nossa! A molecada fica tudo polvorosa, né? Nossa senhora, cara. A molecada fica com medo. A molecada até se esconde. É verdade isso aí, Edu. Nem voltou aí. E aí, Ney? Internet, beleza, a internet caiu aqui. Acontece, ao vivo, meu. Quem faz ao vivo. Aqui é. Quem faz ao vivo! O Alexandrão aí garante. Ô, Ney, você já deu spoiler aí de todas as perguntas que eu ia fazer, rapaz. Ó, o brasileiro não sabe. O que faz o Conselho Tutelar? Já falou, garantir os direitos da criança e do adolescente. Vamos ser bem breve. Então, procure se informar, as pessoas não conhecem. Eu estava falando aqui, a hora que você saiu, que minha mulher sempre trabalhou na área da educação, né? Então, a gente sabe para que serve o conselho, quando ele tem que ser acionado, mas as pessoas por aí são completamente leigas, não buscam informação. Sim. Mas, dentro de tudo isso que você falou, você citou já as suas principais barreiras, né, no conselho, mas aí eu vou emendar vou dar um cutucão. Atualmente, que futuro você prevê para o Conselho Tutelar? A estrutura hoje já é a suficiente? Tem muito a caminhar ainda? Eu queria que você desse uma explanação a respeito. Cara, você fez uma pergunta assim excelente, cara, muito boa, muito boa. Qual o futuro do Conselho, né? Assim, o futuro do Conselho Tutelar, ele tem um caminho ainda para seguir, né? Como eu coloquei no começo, o Conselho, ele é algo muito novo, né? Como o ECA. Temos aí 30 anos. E eu vou emendar uma coisa também que nós temos que colocar sempre, o ECA, né, é a primeira lei, né, feita, né, pensada e construída de forma totalmente popular, né, feito pela base, pelos movimentos sociais que militavam com as crianças e adolescentes, né, pela sociedade. Não foi o Congresso que criou essa lei. Então, foi a sociedade que militavam já há anos, né, com direitos da criança, né, movimento de meninos e meninas de rua,
né, que eu tive o privilégio de conhecer ainda lá em Porto Alegre. E assim, então realmente foi a primeira lei de iniciativa popular pensada e construída no Brasil, naquela migração ainda, né, da ditadura para o sistema democrático, sim, faço até uma aspas, né, democrático que nós temos hoje. E então, assim, então ela é importante nisso. Mas agora, qual o seu futuro? Né? Qual o seu futuro, né? Especialmente do Conselho Tutelar e também do ECA? Né? Quando a gente fala de futuro de conselho, não somente de estrutura, nós temos que falar também de um futuro político do conselho. Né? Nós temos hoje, já há alguns anos, um bombardeio tremendo em cima dos conselhos de direito. Né? Hoje nós temos um bombardeio tremendo em cima do CONANDA, né, sobre algumas diretrizes encaminhado pelo CONANDA. Teve até uma polêmica agora recentemente sobre aquela visita íntima, né, para as adolescentes nas unidades lá de socioeducativas, que foi uma lei de 2017 ou 2007, se eu não me engano. Se você souber, Alexandre, me corrija. Então, é uma lei muito antiga, ainda do governo da Dilma, ainda, do governo Dilma ainda, né, no primeiro governo da Dilma, que se criou essa lei, né, que garante umas centenas de acesso a absorvente, né, acesso a estar próximo das suas casas, né, que as meninas que estavam no sistema socioeducativo não tinham direito, né, a educação dentro das unidades. E aí pegaram uma questão que a lei garante, que é a visita íntima para esses adolescentes, falaram que ia ter, né, adultos iam até as unidades para estuprar essas menores. Só que no parágrafo de baixo tinha outro artigo que falava, desde que adolescente maior de 16 anos, que estejam casados, relacionamento estável, com reconhecimento da família, né, tinha todo um critério. Aí pegaram um ponto, né, polêmico, que a sociedade, como assim, vai lá, a menor vai ter visita íntima? Sabe, vão lá estuprar essas menores, porque pode se caracterizar estupro de vulnerável, né? Pode se caracterizar. E assim, então, pegaram isso e levaram para a sociedade, fizeram um debate político sobre isso, aí tentando desqualificar e desautorizar, né, o CONANDA, que tem suas falhas, mas é um conselho importante. Aí nós temos também aqui, né, falando de conselho tutelar, aquela questão, o conselho não faz nada. Eu ligo lá para o conselho, eles não fazem nada. Ligo lá, eles não fazem nada. Muitas vezes, eu tenho que ser franco, muitas vezes isso me machuca, né? Porque muitas vezes não faz nada mesmo. Isso não é só aqui em Araraquara, isso é no âmbito geral, né? Porque, como eu falei anteriormente, parece que cada conselheiro é um conselho, né? Parece que cada conselheiro age como fosse um conselho tutelar, age com suas convicções. Muitas vezes não como que diz o ECA, né? Não como que diz o ECA. Então, assim, aí isso parte para a sociedade. Então, a sociedade já entende que isso não serve para nada. Então, para que a gente precisa ter isso? Sabe? Aí a pessoa liga, aí aquela falta de conhecimento da importância da lei, qual é o papel do conselho, a pessoa liga lá e fala, Ney, eu mandei para vocês lá uma denúncia, né, para que estava tendo eu vi lá um baile funk, tinha menor bebendo, né, dentro da boate, bebendo, fumando, né, comprando cerveja, comprando drinks, e o conselho não foi. Aí você vai falar para a pessoa que esse não é o papel do conselho, né? Porque quando o adolescente está numa boate ou numa festa, ele comprou uma bebida, o cara vendeu a bebida para ele, o que tem ali é um crime. E crime é caso de polícia. Né? Não é caso de conselho tutelar. O que cabe ao conselho porque o conselho até cabe visitar esse adolescente posteriormente, encaminhar para um atendimento, encaminhar para a rede de atendimento, dar os encaminhamentos cabíveis para aquilo. Mas o que acontece que configura nessa questão é um crime que o comerciante está fazendo em vender bebida para o menor de idade. Né? Aí a pessoa acha que o conselho tem que ir lá como um órgão repressor, que a sociedade acha que é, né? Que a sociedade acha que é. Assim, então, existe assim, a falta de informação, né? A falta de entendimento sobre isso. E o bombardeio político do outro lado para desqualificar o ECA, para desqualificar
os conselhos tutelares, isso leva isso vai afunilando para um caminho que ele não vai ter mais importância na sociedade, né? E quando algo não tem mais importância na sociedade, ele some, né? Ele some. E estão querendo agora tirar o poder, né, do CONANDA, das resoluções do CONANDA, né, dos conselhos estaduais, para limitar, né, a abrangência e a atuação desses conselhos. Então, então nós temos duas pontas, cara, para discutir e se preocupar essa, né? A atuação do conselho, ela tem que mudar, ela tem que ser repensada, sabe? Ela tem que ser repensada, ela tem que tomar um outro caminho, né? Para poder apresentar para a sociedade um trabalho efetivo, eficiente, e um trabalho que traga a sociedade para dentro. Né? Por isso coloco novamente, por isso que eu coloco, né, Conselho Popular e Autônomo, né, que nós precisamos usar da nossa autonomia, né, autonomia política, autonomia organizacional, para poder trabalhar, executar um trabalho efetivo, né, e trazer a comunidade para dentro desse debate, desse processo. Só assim nós vamos conseguir. E a questão de estrutura, aqui em Araraquara nós temos hoje, né, hoje o Conselho não pode reclamar da estrutura que tem. Nós temos uma boa estrutura, o Alexandre contribuiu muito para que isso acontecesse, né, temos uma boa estrutura, né, hoje o Conselho Tutelar de Araraquara consegue dialogar com toda a rede, consegue dialogar com o Ministério Público, tem um diálogo direto com o CRIAR, coisa que era muito difícil, né? Só que nós temos uma outra realidade em outras cidades que conselhos tutelares fazem plantão com seu próprio carro, faz plantão com a sua moto, sabe, usa seu próprio celular, não recebe em dia, ou recebe um salário mínimo, sabe? Então nós temos uma condição em cidades que estão em centros menores, né, e centros econômicos menores, que dão menos importância ainda para os direitos sociais, para os direitos humanos, não só da criança, mas para o trabalhador, para a sociedade como um todo, né? Então, então nós temos uma disparidade muito grande dentro dos conselhos tutelares. A mesma estrutura que nós temos aqui, não é a mesma estrutura que tem Américo, que tem São Carlos, que tem Ribeirão, que tem Campinas, que é uma cidade muito grande, sabe? Então nós temos uma disparidade muito grande. Mas por quê? Porque nós não temos, aí entra daquilo que o Alexandre falou, né, que nós somos desorganizados, né, nós não temos um programa nacional de organização, não tem uma base salarial, né, que trate minimamente quais são os direitos do conselheiro tutelar, se é gestão municipal, se é estadual, se tem uma lei federal, não tem nada disso. Então, cada lugar tem a particularidade de definir como aquilo vai funcionar, sabe? Então, assim, e nós temos a felicidade em estar em uma cidade que minimamente se preocupa com esse debate, né? Se preocupa com esse debate, mas também porque se coloca para o debate político, sabe? E até os colegas acham, mas debate partidário. Não, aí é outro processo. Entender debate político não é debate partidário. Política é diálogo, é debate, é você defender uma ideia, você defender uma questão ali que você precisa. E está sempre atuando, uma coisa que eu acho importantíssima, mesmo se você tenha uma desavença, um desentendimento com um colega, um conselheiro, né, um entendimento de ideias, mas quando for para ter uma discussão coletiva, né, tem que haver unidade, tem que haver unidade. Quando nós pensamos na construção de algo que é para o futuro, né, tem que ter unidade. A gente fala, né, tem que ter unidade dentro da diversidade, dentro da adversidade, a gente tem que ter unidade. Né? Como o Alexandre tem um pensamento político ideológico, eu tenho outro, o Edu tem outro, o Gustavo tem outro, mas existem coisas que nos unem, que nós podemos construir junto, sabe? Porque nós podemos pensar na evolução da sociedade dentro de pensamentos mais diversos. É isso que o debate de ideias nos possibilita, né? E só que é isso que o debate do ódio está querendo minar, né? Isso é a possibilidade do diálogo. Eu sou um cara que eu procuro dialogar com todo mundo,
até com pessoas que eu vejo que têm um pensamento diferente do meu, porque muitas vezes é esse pensamento que nós temos que mudar, que trazer para o outro lado, ó, vamos fazer uma reflexão, nós precisamos mudar essa linha, precisamos mudar esse caminho, né? E o futuro do conselho, Edu, é esse. Eu acho que ainda é um futuro incerto, porque nós temos tantos desafios, tantas coisas para mudar, né, que fica muito difícil, né, você conseguir construir em 4 anos, conseguir mudar alguma coisa, né, depois mais 4 anos outra coisa. Então, assim, é importante ter um programa, né, que não mude, que seja um programa de Estado, né, para manter minimamente uma linha tênue que ela que siga, sabe? Que ela vira e mexe, pode ter uma coisa ou outra que mude, mas ela vai ter uma sequência, né? Vai ter uma sequência. Assim você pode trazer outras pessoas, trazer outras ideias. A ideia é sempre trazer gente, né? Então, por isso a gente nunca querer trazer toda a bandeira para si, mas sim trazer outras pessoas para carregar contigo, porque só assim nós vamos conseguir mudar esse cenário, que eu realmente eu vejo como muito preocupante, né, muito preocupante mesmo, não só com o Conselho Tutelar, com outros conselhos de direito também que está sendo desmontado, né, da saúde mental, tem outros aí que está sendo desmontado de forma, assim, absurda, né, de forma absurda, que as pessoas não ligam, porque muitas vezes acham que isso não é importante para ela, né? Então, a questão volta no que tu colocou, as pessoas precisam saber, né, para que serve essas coisas e como ela pode participar desses processos. Desculpa, gente, eu falo demais, viu? Eu me empolgo aqui, aí tem que ir abaixando aqui o motorzinho. Não, Porque às vezes, né, Ney, você constrói algo e depois não tem continuidade depois de 4 anos. Não tem ali uma linha para que siga dentro daquilo que foi programado. Aí você se esforça, faz todo aquele trabalho e vê ele indo por água abaixo, né? Esse que é o fator principal. Então, o Ney ele é muito polido em falar e fala bonito. Eu já vou com os 2 pés. Na verdade, assim, o Brasil ele faz leis maravilhosas, lindas, bonitas. Aí, para colocar no papel, vou colocar um grupinho no conselho aqui, no conselho de direito, no conselho tutelar, saúde, meia boca, só para atender a lei. E, na verdade, ninguém efetivamente quer a solução do problema. Perfeito. Quando o Ney fala assim, é política e tal, tá funcionando o negócio, não interessa que partido é, se é A, B, C, o que criou. Tá funcionando? Mantém. Dá para melhorar? Vamos melhorar. Porque o que precisa é um projeto de país, entendeu? É um projeto assim, criança adolescente, vamos montar um projeto para criança adolescente para daqui a 20, 30 anos continua cada vez mais evoluindo e a gente não precise ter ECA, não precise ter conselho de direito, não precisa ter conselho tutelar, porque a sociedade inteira está consciente e sabe que tem que ser tratado. Bacana esse ponto que o Ney falou sobre o álcool, pelo seguinte, em todo lugar do mundo é muito bonito ver um filme americano que o cara pede, me vê a sua identidade aí para vender uma cerveja. Já o brasileiro, ele não faz isso. É difícil quem chega e diz assim, deixa eu ver se você é maior de idade mesmo para mim poder te vender. E existe pior ainda, aquele cara que é maior de idade que compra cerveja, vai lá na rua e dá para o menor de idade, porque ele não tem a consciência. A sociedade não tem essa consciência. Então, como que tu vai fiscalizar? É impossível tu ter polícia, conselheiro em toda a porta para sair fiscalizando. A própria sociedade tem que se organizar. E os conselhos é muito importante porque é a representação da sociedade para a mudança dela. Então, a partir do momento que tu tem um governo que desmonta os conselhos, que enfraquece os conselhos, automaticamente tu vai destruir cada vez mais a sociedade, entendeu? É isso daí que... Tá. Alexandre, o Ney fala muito bonito, eu já vou... Eu vejo dentro da resposta do Ney que, infelizmente, né, as chagas da humanidade é o orgulho e o egoísmo. Vê uma ideia boa de uma pessoa, não, mas essa pessoa não posso admitir que ela está certa, entendeu? O que é certo. Então, tem que abrir a cabeça e montar algo, como o Ney estava falando, que sirva para todos. Uma linha limite, que você chega ali, você não pode ultrapassar ela. Para quê? Para que amanhã ou depois, quando mude o conselheiro, quando mude o presidente do Concriar, aquilo seja mantido, foi estabelecido.
Eu vejo um futuro melhor em si, para os conselheiros, para o conselho tutelar, quando adotarem isso, né? O que é bom, é bom. Não é porque veio de A, de B. Vamos abrir a cabeça, aceitar as ideias dos outros. É que a corrupção destrói o país, né? Destrói. Por exemplo, assim, sou contra cotas, bacana, mas vamos colocar todo mundo começando igual? A escola pública, a escola privada tem a mesma condição? Vamos fazer com que a criança e a família tenham uma renda mínima que consiga se sustentar e não precise ir para a escola vai para a escola para comer, vai para a escola para isso, vai para a escola para aquilo. Vamos partir todo mundo bacana, todo mundo igual, todo mundo ter condições? Aí sim, acabou a cota. Vai acabar a cota, porque todo mundo vai chegar numa universidade federal e vai ter condições de entrar. Entendeu? Isso. Agora chegar assim e dizer assim, eu sou contra isso, sou contra aquilo, o cara que se vire. Não, peraí, não é por aí. Tanto que quando a pessoa que tem um pouquinho mais de grana não tem, por exemplo, o filho tem uma doença grave que precisa tomar um remédio importado de 20 mil reais, 30 mil reais, recorre ao ECA. Quando não tem isso, o ECA cria vagabundo, o ECA protege criança, protege vagabundo. Então, tu vê que o interesse político e a ignorância da sociedade que leva a essa venda aí de que o ECA é para vagabundo, o ECA segura bandido e tal, na verdade, ele é usado quando o cara sente na pele dele, ele quer usar o ECA, ele quer usar o direito dele. Ele quer que o governo compre um remédio de 30 mil reais para o filho dele, porque ele não tem condições e o plano privado não dá condições. Quando não cabe isso, aí ele fica, não, o ECA é para vagabundo. Você está entendendo como a sociedade ela é hipócrita e ela não consegue analisar efetivamente as condições? É isso que eu fico muito bravo, me desculpe. Vai lá, Gustavo, faz a Vamos lá. pergunta. Gente, vocês falaram bastante, eu assimilei bastante tudo que vocês falaram. Eu sou o cara, eu acho que aqui do grupo mais leigo desse assunto, não participo muito sobre a sociedade em si, quando se trata da criança. Vocês aí em Araraquara estão muito mais por dentro desses assuntos, mas eu concordei com várias coisas que vocês falaram. O Conselho Tutelar realmente, quando a gente escuta a palavra Conselho Tutelar, tem uma imagem muito negativa. Inclusive, a gente sempre vê envolvimentos de conselheiros tutelar na política que acaba pendendo para o governo e acabam não fazendo o que é necessário ser feito. Mas eu gostaria que a gente esclarecesse mais para quem que a gente está assistindo alguns pontos para que a gente possa mostrar como funciona tudo isso, até mesmo para mim poder entender, que eu tenho essa curiosidade, né? Eu acho que a gente esclarecendo um pouco mais esses pontos, eu acho que vai começar a abrir um pouco mais a mente das pessoas de quem está nos assistindo. Primeiro, a gente falou de ECA aqui muitas vezes. Eu não sei o que é o ECA. O que seria o ECA? Entendeu? As pessoas precisam saber o que é o ECA, né? O Conselho Tutelar, do jeito que as pessoas imaginam, está errado. Qual a maneira correta? Qual a verdadeira função de um conselheiro tutelar, né? E como que a população, quem se interessar sobre o assunto, como que ele faz para poder colaborar com o conselho, né? Existe um estatuto, que nem vocês falaram, tem que ter um planejamento padrão, mas o Conselho Tutelar, como funciona? É o órgão da prefeitura, é o órgão do Estado ou é o órgão do presidente? Como é a estrutura disso hoje? Se é municipalizada, não tem como você fazer um padrão, porque cada prefeito é um prefeito. E tem essa dificuldade. Como resolver isso? Entendeu? Eu queria trazer essa contribuição para o debate para a gente poder esclarecer mais ainda. É muito, muito bom que a gente já foi esclarecido, mas eu acho que a gente tem que ir mais a fundo, esclarecer mais ainda como funciona. Obrigado, Ney. Espero que você tenha entendido o que eu estava querendo perguntar. Não, eu entendi. Gustavo, entendi e assim, achei muito boa as suas colocações, assim, sabe? Muitas vezes a gente parte para um debate, é um erro
que nós cometemos muitas das vezes, que nós muitas vezes temos que nos policiar sobre isso, né? Muitas vezes a gente acha que todo mundo, assim, dentro do imaginário popular, todo mundo sabe o que é o ECA, né? Que é uma lei que dá para criança e para adolescente. Aí dentro desse imaginário é que é uma lei para proteger só bandido, né? Bom, mas assim, mas o ECA, né? O ECA, eu até falei o que é o ECA, eu até falei um pouco no começo, que ele foi uma lei, né, criada, né, em 89, não, 88, promulgada, né, em 89, 90, ainda pelo 90 pelo Collor, né, pelo Collor de Mello, né? Não sei se alguém lembra desse cara, que hoje é senador aí, né? Então foi ele que assinou, né, foi uma lei de iniciativa social e popular, né? Mas o que traz, mas assim, por que, né, pensar o ECA e o que é o ECA de fato? O ECA é um conjunto de artigos de lei que garante, né, o direito básico para o desenvolvimento da criança, né, que ele coloca a questão do direito à saúde, né, da proteção. Tem um artigo, não sei se é o primeiro, agora me desculpe, que é a proteção integral da criança e do adolescente, né? Isso visando o seu desenvolvimento, né? Que é para o Estado, é uma lei que sinaliza para o Estado, né? O que o Estado tem que prover para aquela criança, para aquele adolescente ter um futuro, ter um desenvolvimento sadio, saudável, né? Que dê qualidade de vida para ele, que é o direito à saúde, é o direito à educação, ao transporte, ao convívio familiar e comunitário. Tá? Então, o ECA, ele garante... Mas assim, mas isso não seria um dever do pai e da mãe resolver o problema? Sim, aí chega lá, né? Chega lá. Assim, o ECA, ele garante os direitos fundamentais para a criança. Mas aí nós tem que colocar um porquê o ECA coloca que o governo tem que garantir esse acesso, tá, a esses direitos. Porque anteriormente eles não tinham, a criança e adolescente não tinha direito algum. Não tinha direito algum, sabe? Então, assim, por isso que a sociedade que é atual pensou nesse conjunto de lei, né? Mas o ECA também deixa muito claro que é dever da família zelar pela educação, né, pela formação, pela saúde, pela integridade da criança. Então, tem o dever da família e também tem o dever, né, da criança e do adolescente. Então, é um conjunto, o ECA, ele é uma das leis mais modernas do mundo, nesse quesito, na garantia de direitos, né, para mostrar para o Estado, você tem que partir daqui, tem que garantir isso. Você tem que garantir isso, né? O básico, que é educação, saúde, cultura, transporte, convívio comunitário e familiar. Tá? Tem que providenciar, tem que criar meios para que isso aconteça. Só que nós esbarramos onde? Que que nós não temos um programa de país mesmo, né? Nós não temos uma política de educação de Estado, sabe, que seja imutável, que pense só no povo, não pense na questão política, que pense somente na formação. Nós temos uma saúde, né, de saúde, nós temos, mas está tentando que seja destruída, né? Porque tem muitos interesses privados que movem tudo isso. Então, o ECA, ele é uma lei que sinaliza para o Estado o que ele tem que fazer, que ele tem que garantir o mínimo, né? Tem que garantir aquele mínimo. Aí dentro, aí a gente vai vendo a complexidade do ECA, porque dentro do ECA ele cria o Conselho Tutelar, né? Para o Conselho Tutelar fiscalizar a efetivação e a violação desses direitos, né? Hoje, o maior agente violador dos direitos da criança e do adolescente é o Estado. Nós podemos colocar chutando alto uns 80% da violação é por parte do Estado. É por parte do Estado. E, assim, e o ECA, né? Acho que deu para entender um pouco do que é o ECA, né? Mas uma coisa que eu sempre coloco também, né, quando a gente vai discutir esse direito da criança, e o ECA principalmente, que o ECA, para a gente entender a importância do ECA, é entender que ele só é necessário num país desigual como o Brasil. Sabe? Eu ainda acredito naquele mundo que o ECA não seja necessário, que não precise ter conselho tutelar,
que o Estado entenda que garantir aqueles direitos é pensar no seu povo, é pensar no desenvolvimento do país, sabe? Esse é o mundo, é o país que eu acredito, é o mundo que eu acredito. Que essas ferramentas não precisam existir, né? Que você não precise criar uma lei para falar para o Estado, você tem que garantir escola, você tem que garantir professor na sala de aula, tem que garantir médico. Cara, isso é uma questão básica da vida em sociedade. Sabe? É a gestão política, pensar, seja de esquerda, seja de direita, né? Eu não falo de centro porque para mim não existe centro, ou é ou não é. Em cima do muro é sempre perigoso, sabe? E, assim, é pensar o desenvolvimento, cara, porque nós vivemos no país, nós moramos na cidade, nós moramos na cidade. Como você fala, gente, a nossa militância social, política e social é feita aqui. A minha é feita aqui em Araraquara. A minha é feita aqui em Araraquara. Do Gustavo em Araras, do Edu aqui, do Alexandre aqui. E nós temos outros colegas que fazem isso nas suas cidades, que nós se juntamos para tentar construir algo maior. Sabe? Mas a coisa, ela nasce na cidade. Né? Aí tem uma outra questão que você colocou, de quem é, né? Qual colocação está o Conselho Tutelar? Essa é uma pergunta muito interessante também. E outra coisa que você colocou muito bacana, que é a interferência política de governo. Né? Isso tem muito. E realmente existe essa questão. O Conselho Tutelar, ele é um órgão autônomo. Né? Ele é um órgão autônomo. Ele não é um órgão que tem indicação, né? E não é indicação política, é um processo de escolha, né? Como aqui, eu vou usar como exemplo, aqui em Araraquara, que o ano retrasado teve um processo, né, bem longo, bem cansativo, bem extenso, mas bem qualificado. Né? Tivemos prova, curso, aí teve assim, um monte de coisas para você chegar na última etapa, que era para você realmente ir para buscar voto das pessoas. Né? Aí você vai buscar voto, aí você se depara com outra questão. As pessoas, pô, mas como assim? Tem que votar? Pensei que era o prefeito que indicava, sabe? Pensei que era um indicado do prefeito, mas não é. Então, o conselho, gente, tutelar, ele é um órgão autônomo, né? A única vinculação que ele tem com o governo local, municipal, onde ele está instalado, é uma questão administrativo-financeira, estrutural. Né, porque o ECA fala que é o município que tem que prover a estrutura básica para funcionamento do Conselho Tutelar e a questão da remuneração do conselheiro tutelar. Então, esse é o único vínculo que o Conselho tem com o Estado, com o poder municipal, no caso. Né? Essa é essa questão. Mas a atuação do conselheiro para atuar. Quantos conselheiros são cada conselho tutelar? Cada conselho ele é composto por 5 titulares, né? E depois tem os suplentes. São 5 titulares que são eleitos e empossados. Só titulares que recebem salário, os outros 5 não. São suplentes. Os outros 5 ou 10, aí são suplentes. Né? Aí só assume, aí ganha se assumir ali o cargo de algum tempo, se alguém sair, aí ele assume. Então, assim, por isso que eu trato ali também na questão do Conselho Popular e Autônomo, que o Conselho, ele é popular, né? E como eu falei já anteriormente, ele é a representação do povo para fiscalizar a questão da violação dos direitos por parte do Estado, né? E por parte também da comunidade. Né? Você fiscalizar esses dois braços, você vê onde está sendo essas violações de direito. E cobrar do Estado a efetivação desses direitos. Né? Então, por isso que o Conselho Tutelar ele é um órgão autônomo. Aí você falou um ponto, acho que fica uma coisa muito delicada. Como que você, como conselheiro tutelar, recebendo toda a estrutura financeira da prefeitura e o seu salário sendo pago pela prefeitura, como que você vai cobrar da prefeitura algo que ela está fazendo errado? Aí que mora a maior dificuldade, não é? Não mora. Sabe por quê? Porque o órgão é autônomo. A gente não deve resposta em nada a governo nenhum. Sabe? Não devemos nada ao governo. O que é a lei federal que fala que ele tem que pagar o conselho e pagar telefone, estrutura e carro.
assim, é uma obrigação. Se o governo, né, municipal não garante isso, ele está cometendo uma violação de direito, dos direitos da criança. Então, o conselheiro pode cobrar e acionar o governo municipal, no caso, sobre essa violação. Ó, não está garantindo o direito da criança. Só que, né, você colocou uma coisa importante, que acontece muito de fato, que é a interferência, interesses políticos. Aí é diferente, porque é interesse do indivíduo, não do órgão. Né? É o indivíduo... Como a gente mora no interior, a gente entende que a política, existe muita perseguição política em vários setores. Existe. Né? E no Conselho Tutelar eu acredito que não seja diferente. Né? Que, se o conselheiro tenta fazer a coisa certa, a prefeitura tem muitos mecanismos e condições de boicotar o cara. Assim, eu acredito que embora ele seja um órgão autônomo independente, ele depende da estrutura da prefeitura, porque a estrutura tem que ser dada pela prefeitura, o salário é pago pela prefeitura, né? E da prefeitura fazendo isso, ele se entende do direito de se meter o bedelho. Então, por isso que eu falo que é muito delicado o Conselho Tutelar precisa ser pessoas muito bem preparadas e entender que tem que fazer com que os políticos que tentam se aproveitar disso e conseguir fazer um bom trabalho. E, ao mesmo tempo, você tem que ter um certo relacionamento bom com a prefeitura, porque senão você não consegue resultado. É uma coisa bem... Não, sim, mas aí é você utilizar da força política e legal que tem um conselho. Né? Eu lembro aqui que... Desculpa interromper, eu não sei se eu estou vendendo uma realidade que acontece. Não, acontece. Essa é a minha percepção que acontece aqui na minha cidade de Araras. O Conselho Tutelar não funciona e não vai funcionar enquanto grupos políticos tomam conta da cidade em todos os setores. Sim, porque assim, o Conselho Tutelar, ele tem essa prerrogativa, né, da participação popular no processo de escolha. Isso é uma coisa que eu defendo e vou defender sempre, né, dentro do processo, que ele foi criado como sendo também um espaço democrático, ponto. E aí cabe um pouco também a construção social para ocupar esses espaços, né? Mas eu concordo contigo, né, que realmente existe um processo de interesse político de ambos os lados, dos dois lados, né? Eu lembro, assim, vou confidencializar alguma coisa aqui, que é público, que eu falo isso também para todo canto, porque não tenho esse caô. Eu lembro que quando no Conselho Tutelar aqui, quando a gente estava tentando, o Alexandre sabe disso, tentando fazer isso, fazer aquilo outro, que nós assumimos o conselho aqui em Araraquara, não tinha internet que você conseguisse mandar um bendito e-mail, sabe? Não tinha bebedouro de água, não tinha uma garrafa de café, não tinha copa, não tinha nada, né? Não tinha nada. Aí você vai ver, aí você vai dialogar com o governo municipal e fala, pô, Ney, mas nós nunca recebemos um ofício requisitando isso. Aí você vai perguntar para os conselheiros antigos, pô, vocês pediram, requisitaram, mandaram ofício? Não, um dia nós encontramos o povo ali no evento e pedimos. Sabe, gente, aí nós temos uma ação totalmente protocolar que nós temos que fazer. Né? Mandou um requerimento para a prefeitura, para o governo, seja qual seja o órgão, mandou. Não cumpriu o prazo, reitera. Não cumpriu, reitera a terceira vez. Não cumpriu, violação de direitos, você denuncia para o Ministério Público. Sabe? Então, assim, a questão é, quando o interesse pessoal do conselheiro vai além da garantia de direito da criança. Isso a gente vai ter, infelizmente, em todos os espaços. Porque existem outros movimentos que atuam em peso para ocupar esse espaço. Por isso que eu coloquei para o Edu anteriormente, Edu, que eu tenho um grande receio de como pode terminar esse processo. Assim, a lei federal, o ECA, ele dá para o Conselho Tutelar uma importância incrível dentro desse Estado, dentro da ferramenta de Estado. Né? Só que o conselho não lhe dá
com essa grandeza? Por que eu falo não lidar com essa grandeza? Porque eu coloco sempre que eu acredito demais nessa ferramenta. Eu acredito muito nesse espaço. Porque eu acredito em um futuro mais justo. E ter um órgão como esse para garantir esses direitos que a lei garante, né? Que nós temos que cobrar que o Estado dê essa garantia, temos que cobrar que a família cumpra o seu papel, sabe? Que a sociedade cumpra o seu papel. Então, nós realmente, cara, Gustavo, nós temos uma encruzilhada aí, cara, uma transversalidade aí de interesse, sabe, muito grande, né? Muitas vezes nós temos uma rede que não funciona, né? Nós temos, assim, não temos o interesse, né, do local para fazer com que aquilo funcione. E é certo que em lugar nenhum desse país se dá a importância que esse conselho merece ou deveria ter por conta da sua história de construção. Mas fala, pô, Ney, você vai criticar só os caras? Não, isso é uma construção. Como eu já falei aqui, foi uma construção de quem já esteve aqui. Isso eu não tenho medo nenhum de colocar. Eu falo isso desde quando eu milito aí há mais de 15 anos, sabe, com isso. É erro de quem já esteve aqui. É erro de quem já esteve aqui, né? Essa construção. Nos acham polícia porque assim agiram. E assim agem. Né? Se você vê no YouTube, tem uns grupos aí de conselheiros no Instagram, na rede social, que os caras se vestem como polícia, com distintivo do Brasil e tudo. Sabe? Eu vejo isso e fico com vergonha. Sabe? Como que eu vou lá na comunidade falar para o menino, ó, confia na gente, traz aqui, vamos trocar ideia, vamos conversar. E o outro age como polícia, como uma repressão. Nós ainda estamos naquele momento de começar a construir uma ação coletiva para ser apenas um conselho, né, ao invés de 5 conselhos dentro de um. Cada um agir como acha melhor, como acha mais devido, né? E assim, você fez uma pergunta totalmente pertinente, cara, e muito boa, né? Mas ainda é uma discussão que nós não conseguimos avançar e não conseguimos superar, sabe? Nós não conseguimos levar esse debate, nós não conseguimos fazer isso porque nós temos que trabalhar ainda na reconstrução do que foi desconstruído, sabe? Então, viu qual é o tamanho da importância de quem está nesse espaço hoje. E se não tiver esse entendimento, que para mim, cara, tanto faz quem esteja no governo, quem não esteja, descumpriu aquilo, não foi possível ter um diálogo, a gente sempre tenta fazer o debate, fazer o diálogo, por isso que eu falo que nós também somos um órgão, temos que estar nesse espaço como um espaço político também. Quando não existe mais possibilidade, vai para os caminhos, para as vias legais, né? Procura o Conselho de Direito, procura o MP, dê as devidas providências, né? Mas sempre mantendo um foco, que é zelar pelos direitos da criança. Então, deixa eu entender, você disse que são 5 conselheiros, cada um trabalha de um jeito, isso? Não existe, geralmente é assim que funciona. Não existe um estatuto, uma regra que todos... Não existe isso. Na teoria tem. Existe. Tem um ECA. É o ECA. Na teoria, Gustavo, assim, ó, para ser bem simplificado, seria como vereadores. Eles é um colegiado. E esse colegiado tem que tomar os 5 decisões em conjunta para determinadas ações. Mas tem um ponto aqui que eu queria voltar lá atrás, Gustavo, que tu falou, que foi até interessante, e eu entendi a sua percepção, o porquê do ECA, mas a criança não é responsabilidade dos pais. É que a sociedade, nós estamos em evolução. Quando você pega, por exemplo, o Oriente Médio, onde você tem decapitação, apedrejamento, as mulheres com aquela burca, você não acha aquilo, puta, que coisa estranha, que o povo lá é machista, o homem não deixa a mulher nem mostrar o rosto, nada? Ou você concorda, né? Não sei. Mas olha só, você tem ali a lei do mais forte. E isso já vem desde os romanos, né? Os romanos saíam dominando tudo por aí. Então, quando chegou a nossa Constituição, porque a criança ela era considerada um objeto, entendeu? A criança é a responsabilidade, é o pai e a mãe que manda. Ele é meu filho, enquanto ele estiver na minha casa, eu sento-lhe o cacete e não quero que ninguém cuide, ninguém fale nada.
E aí de quem reclamar porque eu que dou comida para ele, é como se fosse nem cachorro, né? Nem os animais domésticos se faz. A gente já evoluiu, né? A gente sabe que maus tratos dos animais, só que a gente aceita, tipo assim, ó, não pode maltratar os animais, senão vai preso. Só que a criança pode maltratar, não posso ter o ECA para proteger a criança. Eu tenho a proteção dos animais, mas não posso ter o ECA para proteger a criança. Vê como a sociedade ela é meio maluca nisso. E aí, na Constituição de 88, o que tinha no artigo 227? Que é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar a criança, jovem, barará. Tá? O ECA de 90, ele repetiu o artigo da Constituição de 88, dizendo no artigo 4º que é dever da família, da comunidade, da sociedade, proteger a criança, periri, barará. Por quê? Porque a própria família viola os direitos da criança. Quando você viu aquela criança, por exemplo, dentro de um barril, fazendo xixi, fazendo cocô, preso, amarrado, se fosse antes do ECA, não seria crime aquilo, gente. Aquilo dali não seria nada, porque o pai é dono da criança. Hoje você não se revoltou? Quem que vai estar amparando essa criança? É o ECA, entendeu? Então, assim, as pessoas, elas acham o ECA, o que é o ECA, o que é coisa? É exatamente para proteger, para tornar a criança um cidadão de direitos, como o Ney muito bem falou, entendeu? Então, isso que é bacana. Quando o Ney fala da rede de proteção, é o quê? É a saúde, é a educação, é o Ministério Público, é o juizado, porque quando o pai... mas a criança não é dever do pai cuidar da criança? É dever. E quando o pai é o violentador? Quando o pai estupra o filho, a filha, quem que vai cuidar dessa criança? Tem que ser a sociedade e o Estado, entendeu? E quando o Ney fala assim, que é muito bonito na teoria, né? É um colegiado e tal, mas tu tem influências políticas, como um vereador. O vereador vai votar a favor do prefeito, tem influências religiosas, então tem igrejas que colocam conselheiros para implantar aquele conceito daquela religião, tem determinados grupos que elegem conselheiros para ter ali o domínio do seu curral eleitoral, porque aquele conselheiro é daquele vereador, que é daquele partido. Então, assim, a política ela está em todos os lugares. Aí cabe a nós, a sociedade, deixarmos ou não a política, esse grupo, determinados grupos, mandarem dentro do conselho, entendeu? Mas o conselheiro não está cobrando o prefeito. Por quê? Tem que ver como que chegou aqueles conselheiros, quais são os acessos, porque o conselheiro ele pode cobrar e acionar muito bem o Ministério Público, ele pode acionar o Conselho de Direito, ele pode ir para cima e obrigar aquele prefeito, aquele vereador a cumprir o que determina o ECA, entendeu? Muito bacana você dizer isso, quer dizer, o conselheiro tem bastante ferramentas para brigar e fazer o negócio acontecer, isso é bacana. Gustavo, se você pegar o ECA, até a Tânia faz uma colocação assim, é como se fosse uma constituição que foi feita. Até tem um capítulo do ECA que fala que a mulher é assegurada a ela programas e políticas da saúde reprodutiva, planejamento, direito da criança a viajar, fala sobre a família natural, a família adotiva. O ECA é maravilhoso, mas é aquilo que o Alexandre estava falando. As leis no Brasil são muito bem feitas. Só que aí depois entra um monte de interesse em cima disso daí, não se cumpre o que está no papel, entendeu? E a lei acaba ficando de lado. Ela não é igual para todos, não é igualitária. Mas o ECA é perfeito, como a Tânia está falando aqui, ó. É como uma Constituição de 88, uma das maiores e mais completas descrições de direitos do mundo. Porém, muito pouco garantida. Entendeu? O que está escrito ali. Só complementando a Tânia, o ECA foi pensado junto, né, ali, no mesmo processo da Constituição de 88, né, da Constituição Cidadã. O mesmo processo ali, né, de construção ali, paralelo. Aí, em 89, né, que tem a apresentação, a votação, a efetivação ali do Você ECA. vê? Mas chega o uma ECA... criança para viajar lá na rodoviária, o pai não tá com aquela, não é o pai, não é a mãe,
Ah, quem que eles vão Não é chamar? O conselho. parente, próximo, isso. Então, Conselho. o conselho, assim, acho que até voltando, Gustavo, numa questão, né, muito do que faz o conselho, uma coisa que a gente tem que deixar bem entendida, que o conselho, ele não realiza nada, ele só requisita que o Estado, que a rede realize aquilo e efetive aquela requisição. Assim, e nós temos, assim, em Araraquara, né, eu vou falar aqui que é onde nós atuamos, independentemente do espaço que nós estamos, nós temos uma rede de proteção muito grande, muito boa, só que ainda muito deficiente. Ainda precisa, né, precisa melhorar muito. E eu não digo dos profissionais, que tem profissionais aqui na rede excelentes, principalmente as pessoas que trabalham nos CRAS. Eu sempre falo, eu digo que tive a oportunidade, um lugar que eu investiria muito seria nos CRAS, porque se existe uma coisa que pode contribuir para mudar a realidade, se aproximar da comunidade, são os CRAS. Então, assim, vê se tem na cidade aí, deve ter, porque é lei, tem que ter, mas é um espaço fundamental e riquíssimo para você se aproximar da comunidade, ter, né, como o Alexandre é um cara que gosta muito de dados, né, Alexandre? E você ter esse levantamento de dados para pensar políticas públicas para aquela comunidade. E outro ponto importante que o ECA também diz, Edu, quando trata do Conselho Tutelar, é uma coisa que nós não conseguimos fazer ainda, isso acho que em qualquer lugar, que o Conselho Tutelar também tem o papel de pensar políticas públicas e apresentar para o Executivo. Né? Porque subtém, isso está lá no ECA, pensar políticas, indicar e pensar políticas públicas e enviar para o Executivo. Porque entende que, sim, que nós atuamos, cara, dentro das regiões mais vulneráveis da cidade. Perfeito. Né? Então, o Conselho, tendo esse pensamento, pode pensar e propor, né, meios e políticas públicas para o Estado desenvolver para que aquela situação consiga evoluir. Sabe? Então, assim, dentro do espectro legal de concessão das leis, nós temos poder e força política para cobrar o Estado, para cobrar a sociedade, para trazer a sociedade. Mas o que falta mesmo é a sociedade entender esse processo. Né? Até eu volto lá, né, no meu material, é isso que a gente quer discutir com a sociedade, dessa importância. Mas não vai ter relevância se ela não estiver participando. Assim nós vamos poder cobrar a rede de proteção, né, vamos cobrar com que a prefeitura dê mais suporte para os CREAS, para os CAPs, para os CRAS, né, dê mais suporte para esses profissionais também, para que a rede de fato funcione. Porque nós ainda temos, né, um engessamento burocrático muito grande. Né? O engessamento burocrático brasileiro, principalmente nessa rede de proteção, ela ainda é muito grande. Muitas vezes você não consegue avançar por conta de certas burocracias que emperram muito o processo, sabe? Então, assim, a gente precisa avançar muito. Mas eu falo que nós somos algo, eu sempre repito também, né, para deixar bem entendido, que nós somos algo muito novo. A nossa democracia, sim, nossa democracia é nova, né? Nosso Estado é novo, né? Nós somos aí uma criança beirando a adolescência ainda, né? Dentro desse mundo, sabe? Desse mundo velho. E nós não estamos conseguindo ainda achar uma linha tênue que consiga, né, pensar todas as questões. E se pensou o ECA pensando que a criança e o adolescente, a sua família, é aquele cara e aquele homem, aquela mulher que vai dirigir esse país, vai dirigir essa prefeitura, o governo do estado, que vai ser os deputados, médicos, o povo da limpeza, que vai ser agricultor, que vai ser tudo, sabe? Que é esse povo que vai ser. Então, assim, pensar na garantia das condições para eles se desenvolver, eles depois chegar num ponto de sua vida que eles façam o que eles quiserem. Mas o Estado tem que garantir. E o Conselho tem esse papel. E a sociedade tem que entender que ela faz parte, né, é metade desse processo, sabe? E eu sempre coloco que nós, como o Conselho Tutelar e os conselheiros, ainda não entenderam, né, a sua importância. Tá? Ainda não entenderam a importância dentro do Estado que nós temos, sabe? Para cobrar, né? Nós acho que nunca discutimos, né, Alexandre? Nunca discutimos, ou nunca vi, pelo menos,
o Conselho Tutelar fazer isso em qualquer lugar desse país, discutir o orçamento do município para ver como que vai estar as políticas públicas para a efetivação dos direitos da criança. Se reduziu, se aumentou, sabe? Se pode haver alguma violação ali na frente, né? Dentro disso, propor políticas públicas para a efetivação dos direitos da criança, da rede de proteção. Então, assim, nós temos um papel grandioso. Só que nós estamos nesse momento ainda, pessoal, enxugando gelo e tentando sempre começando a reconstruir, né? Sempre começando a reconstruir. Assim, cara, você passou mais 30 anos, sabe? Aí você passou mais 30, pô, já deu 1000 anos, até 1000 anos, pô, vamos já estar na nossa 13ª vida e vamos estar no mesmo processo, sabe? Então, assim, nós temos uma tarefa muito grande. Ô, Ney, mas olha, você sabe que em todo lugar tem o bom e tem o ruim, né? Eu, por exemplo, sou funcionário público, né? Então, todo mundo, você fala hoje que é funcionário público, você é taxado de alto salário, vagabundo, se encostou ali. Então, às vezes, uma pessoa fala assim, vai ter eleição do Conselho Tutelar, eu vou arrumar aí uma documentação, que eu trabalhei com criança e adolescente, aí eu me encosto ali, garanto meu salário por 2 anos. Poucas pessoas procuram... 4 anos. 4 anos. Poucas pessoas procuram porque gostam do assunto, porque querem contribuir, e ficam ali encostadas, empurrando com a barriga. Mas, né, é muito bacana ter uma pessoa como você. Os que às vezes querem e não tem a informação, não sabe como começar, né? Sim. E por outro lado, também tem aquelas pessoas que, para mim tá tudo bom, meu salário cai lá todo fim do mês, por que eu vou me preocupar com a criança e adolescente? Deixa lá para os pais cuidarem, eu acho que o Estado nem devia de mexer com isso. Só que é aquilo que o Alexandre falou, quantas famílias que os próprios, existem aqueles tiranos domésticos que violam o direito da criança, que estupram os próprios filhos. Eu vou deixar isso para a família cuidar, até onde isso vai caminhar, né? Vai acabar com a sociedade. Cruzar os braços não é o melhor caminho. Não. O Edu, eu tenho que fazer aqui você colocou essa questão, tem que fazer aqui uma consideração, né? Falar assim, aqui em Araraquara, que eu vou falar muito daqui, nós temos, assim, o conselho aqui, ele vem, né, tentando tomar novos rumos, construir outras coisas. Nós temos aqui conselheiras tutelares aqui na cidade que trabalham muito, assim, são muito dedicadas, galera assim, que realmente se dedica à questão da causa da proteção dos direitos da criança, né? E assim, tem uma galera que se dedica, que realmente são da causa, né? São da causa da garantia, da efetivação, do diálogo dos direitos da criança. E assim, nós temos um caminho assim bacana para seguir, né, para percorrer. E assim, só que eu costumo sempre pensar, eu penso muito na questão macro, né, e também na questão mais ampla, assim, sabe? Porque nós vivemos um país tão grande e temos blocos tão distintos e tão desiguais assim um do outro, e tantas realidades assim perversa mesmo para a criança. Sim. Sabe? Nós temos uma realidade de trabalho escravo, de criança, de adolescente, de adulto, né? Isso aqui no Brasil, em pleno século XXI, sabe? 2021, então ainda temos trabalho escravo. Nós estamos aí num país extremamente racista, homofóbico, machista, sabe? Nós temos que... E no meio disso tudo, nós temos um monte de criança, né, desamparada dos seus direitos. Sabe? Então, assim, acho que aqui eu coloco vocês e nós como agentes sociais, agentes políticos, né, que tem uma causa, que tem uma militância, nossa meta, cara, nosso trabalho é imenso, sim, de querer construir uma sociedade justa, sabe? Independente do pensamento político que cada um tenha. Que acho que eu entendo que todo mundo pensa em algo melhor lá na frente. Então, nosso trabalho dentro do Brasil, né, desse país desigual, como eu já coloquei lá, eu espero, eu sonho, né, com a utopia, né, acho que é um pouco do que mantém a gente vivo na luta, né, Alexandre? É a utopia, acreditar no impossível, sabe? Aquele sonho de criança, assim, todo mundo queria ser o Superman e resolver todos os problemas, né? Sabe? Mas nós temos que resolver isso no diálogo,
né, para entender se não fosse a vida em sociedade, nós não estaríamos aqui nesse momento discutindo isso, sabe? Porque nós precisamos do outro. Nós precisamos do outro. Ô, Ney, todo mundo quer fazer as coisas do mesmo jeito e querer resultado diferente, né? Isso. Pessoal, 1h30 do nosso programa, o bate-papo é muito rápido. Eu espero que o Ney arrume uma agenda aí para voltar e depois do lançamento, porque eu já vi que esse papo vai muito longe. O Ney passa muita informação bacana. Tem perguntas aqui da Alexandra aqui que a gente tem que responder depois. Alexandra Zaki. O Ney está fazendo o lançamento do livro dele, dia 27 de fevereiro. Pessoal, aí na nossa página aí tem o link, tá? Então vai lá, compra o livro. Ney, o que está escrito, qualquer pessoa vai ter entendimento, não é aquele sim. artigo tal, uma coisa assim. Essa foi a principal ação, cara. Escrever uma coisa, uma linguagem totalmente popular, que um acadêmico, um cara leigo, ele vai conseguir ler e vai entender o que eu quero passar ali, né? E quando eu falo dos artigos, assim, eu dificilmente fico citando artigos. Eu debato o tema e o eixo, sabe? Para aquilo ficar bem, porque não é um livro para jurista, sabe? Não é livro para jurista, assim, é realmente para todo mundo entender, uma linguagem bem acessível para todo mundo, porque isso mesmo, a gente quer dialogar com todo mundo, cara, com todo mundo. E aí vai ser dia 27 o lançamento, vai ser, infelizmente, vai ter que ser online, porque aqui em Araraquara a gente está num momento terrível por conta do Covid. Vai ser online, mas vai ser muito, muito, muito massa, muito legal. A partir da semana que vem já vai começar a divulgar toda a programação de lançamento, vamos ter música, vai ter assim... Vamos fazer nesse lançamento uma retrospectiva assim, um pouco da minha ação e também de outros amigos, né? Dessa construção da arte e dos direitos humanos e combinando com o lançamento aí desse material. Pessoal, livro Conselho Tutelar Autônomo e Popular, isso daí tem que estar nas escolas, primeiro ano, segundo ano, a guriada tem que ler, tem que entender, os pais e assim por diante. Vamos chegando ao encerramento do nosso programa aqui. Lembrando, pessoal, depois eu vou dar um recadinho da próxima semana, segunda-feira. Du, faça aí as suas despedidas, Gustavo, e por último o nosso querido Ney, e daí eu dou o encerramento e passo o nosso recado. Vai lá, Dudu. Agradeço, Alexandre, a oportunidade que você me deu do primeiro dia que você me convidou para participar dos bate-papos com um amigo. Estou aqui aprendendo muita coisa bacana, tá? A gente gasta tempo com tanta futilidade e não se dedica a coisas que vão engrandecer, né, que é o conhecimento. Então, olha, agradeço muito, agradeço o Ney, ótimo, adorei te conhecer, ótimas ideias, vontade, a gente sente essa motivação em você, que você encontre respaldo e se fortaleça nas dificuldades que você vai encontrar, que vão ser muitas, Ney, mas eu tenho certeza que a hora que você estiver lá, velhinho, você vai falar, eu passei, marquei de alguma maneira a minha passagem por aqui com coisas positivas, e isso vai te trazer uma felicidade imensa, tá bom? Então, que você continue firme e forte. E você pode contar comigo para o que você precisar, viu, Ney? Dentro da minha simplicidade, do pouco que eu conheço, estou à sua disposição, tá bom? Um grande abraço, Gustavo, Alexandre. Ney, volte logo, porque tinha assunto para mais umas 2 horas. Obrigado. Vai lá, Gustavo. Bom, primeiramente, queria agradecer o pessoal que está nos acompanhando desde o começo aqui, a Daiane Cardoso, a Alexandra, o Thiago Vieira, quem mais tem dentro de outras pessoas aqui também, a Valéria, né? Obrigado por estar acompanhando a gente desde o começo. E Tânia. obrigado, Tânia. Du, obrigado pela sua companhia das quartas-feiras. Sinto muito sua falta. Você é um cara muito bacana, tá com a gente aqui batendo papo. Para. Suas ideias é muito bacana. Alexandre, obrigado pela oportunidade de estar aqui novamente. Ney, cara, adorei te conhecer. Você é um cara muito bacana, com boas ideias, esforçado. Eu acho que precisamos cada vez mais de pessoas como você para contribuir com o nosso país.
Um abraço a todos e até a próxima segunda-feira e até o próximo programa. Um abraço. Vai lá, Neizão. Então, gente, acho que eu queria agradecer aí todo mundo, o Alexandre pela oportunidade, pelo convite, o Edu pelo papo, Gustavo pela provocação que, cara, foi muito massa para poder, ó, precisamos discutir isso aqui também. E queria mandar um abraço para minhas colegas, a Daiane, que está acompanhando, e a Alexandra, que é a minha companheira de briga diária ali no conselho, né, uma galera assim que se dedica demais, tem sido um prazer e uma honra de estar atuando com ela e com os outros colegas. E obrigado mesmo pela oportunidade, por me dar voz nesse espaço, para a gente poder colocar essa discussão que eu gosto tanto, que me empolga tanto, que me dá aí um pouco mais de esperança de seguir, de continuar lutando, e pelas amizades que a gente vai fazendo, né? Espero que em um futuro próximo a gente possa se encontrar em um bate-papo presencial para comer, beber e trocar muita ideia, tá bom? Obrigado mesmo pela oportunidade. Eu vou depois mandar um convite aí particular para vocês do nosso lançamento, aí eu passo para o Alexandre, a gente redistribui, tá bom? Muito obrigado aí pela oportunidade. Ney, os canais de contato, Facebook, WhatsApp... Assim, pode entrar no meu blog, que lá tem tudo, acho que deve ter tudo lá, que é blogdonei.com.br. Lá tem os artigos, tem uns links lá, tem tudo lá. Acho que lá eu tento compilar tudo lá para ficar mais fácil. Mas aí eu no Instagram, que é José Lopes Ney, no Facebook também, José Lopes Ney, tá tudo... José Lopes Ney. Isso, José Lopes Ney. José... Esqueci de dizer, eu também sou Lopes, viu? Aí, tem uma proximidade aí. Bem, pessoal, vamos chegando ao fim de mais um programa Bate-Papo com os Amigos de quarta-feira. Lembrando que nós temos programas agora segunda-feira e quarta-feira. A gente está trazendo cada vez pessoas assim como o Ney, trazendo informação, batendo papo. Então, curtam a nossa página, compartilhem, porque são assuntos assim que a gente vai fazer um Brasil melhor. Na próxima segunda-feira, dia 15 de fevereiro, teremos aqui o João Amoedo, que foi candidato a presidente do Brasil em 2018. Então, a gente vai conversar sobre economia, se ele fosse presidente, o que ele faria, que o nosso amigo lá, psicopata, não faz. Desculpa, mas eu não gosto de Bolsonaro e estava lá. Então, assim, pessoal, a gente vai ter um bate-papo sobre as mudanças. A gente também pode questionar aí o João e a criança adolescente, racismo, tem muito tema para a teria com ele, se ele fosse presidente do Brasil, o que teria de diferente. Ney, você sabe que eu sou seu fã, que eu adoro o trabalho, você é um exemplo, como vários outros lá dentro do Conselho Tutelar, né? Que acompanham a gente, que realmente estão empenhados e entraram para ser conselheiros porque levantam a bandeira, efetivamente trabalham pela causa. Isso emociona a gente, porque são pessoas assim que a gente verifica que o Brasil ainda tem solução, o Brasil ainda tem como melhorar e ocupar o devido lugar ao qual ele deveria estar, né? Nós deveríamos ser a primeira nação do mundo em tudo. Dinheiro existe, não tem essa de que o país está quebrado, que não tem dinheiro. É só parar a corrupção, parar os grandes privilégios e pensar efetivamente no povo. Pensar no país como um projeto não como um projeto de futuro, mas como um projeto para tornar o nosso país um Brasil gigante que ele merece. E as nossas crianças, né, e os nossos adolescentes é o futuro do Brasil. Quando você analisa um país, 2 pontos que você deve observar são os extremos. Como que o país trata os idosos e como o país trata as crianças e adolescentes. Aí você pode dizer se o país é um país de primeiro mundo ou não é. E ainda nós temos muito a melhorar aí nesses aspectos, né? Nós estamos numa pandemia, nós verificamos como são tratados os nossos idosos, como são tratadas as nossas crianças, e se Deus quiser, e muito trabalho nosso da sociedade consciente e trazendo cada vez mais pessoas próximas como você, Ney, a gente vai fazer um Brasil melhor e um futuro melhor para todos, tá bom? Grande abraço, até segunda-feira, um beijo do gordo. Não é o José, mas é o gordo.
Deixa eu só lembrar o pessoal que está nos assistindo que esse programa é gravado. Quem quiser assistir depois pode gravar. E o nosso programa Bate-Papo com os Amigos está com o Instagram novo. Sigam a gente lá, programa Bate-Papo com os Amigos. E esse programa, a partir de amanhã, já está no ar no nosso canal, no novo canal no YouTube também, programa Bate-Papo com os Amigos. Acompanhe a gente lá, quem quiser assistir novamente. Obrigado. A gente está crescendo. Parabéns, Beijo do Gordo. Legal. Ney, sempre aberto aqui. Lançou Obrigado, livro, gente. fala com a gente. Tchau, Não, querido. pode ter certeza disso. Tchau. Tchau.